O tema desta aula é pneumonia. A pneumonia é a infecção do parênquima pulmonar e ela é classificada conforme o modo como ela é adquirida. Na comunidade, ou seja, fora do hospital, e é uma causa importante de hospitalização no Brasil. E nesse tipo de pneumonia, nós vamos ter acometimento principalmente de crianças muito pequenas, principalmente menores de 2 anos ou pessoas velhas. As pneumonias adquiridas no hospital são aquelas onde o paciente é internado por outro motivo, que não pneumonia, e adquire esse evento durante a sua hospitalização, durante o tempo que ele está no hospital. Geralmente são germes ali hospitalares daquele momento. E incluindo aqui, inclusive, as pneumonias causadas pelo uso, associadas ao uso do ventilador. Nesta aula, nós vamos abordar principalmente as pneumonias adquiridas na comunidade. A maior parte dessas pneumonias são pneumonias leves e que, portanto, são tratadas a nível ambulatorial. Uma menor parte necessita hospitalização, já uma pneumonia mais importante, e uma menor parte ainda, ela vai causar uma insuficiência respiratória grave, necessitando inclusive internação na unidade de terapia intensiva. Um exemplo deste evento seria o que estamos vivendo no momento. Por exemplo, os SARS-CoV-2, que é do Covid-19. A maior parte não necessita atendimento dentro do hospital. Não ocorre um evento tão importante que leve à hospitalização. Isso é numa minoria, e dentre esses, uma menor parte ainda vai entrar em insuficiência respiratória, necessitando ventilação. E o mesmo ocorre para outros agentes, como, por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, que seria o pneumococo. Isso vai depender de uma série de fatores, incluindo a quantidade de exposição, o hospedeiro, a imunidade do hospedeiro, a intensidade da resposta inflamatória, etc. Entre as pneumonias aqui tratadas a nível de ambulatório, nós temos estes agentes principais, liderados pelo pneumococo, que vai estar em todas. Depois, nós temos o micoplasma, hemófilos, as clamídias e os vírus respiratórios. Não muda muito nesses que são hospitalizados, vai depender então de uma intensidade maior, como dissemos, da resposta do organismo e etc. E aqui das que são na UTI, nós vamos ter outros agentes, como por exemplo a legionela, que é uma bactéria que cresce em água, em reservatório de águas, por exemplo, de ar-condicionado, que causa essas infecções pulmonares mais graves, a maior parte delas necessitando hospitalização e, inclusive, necessitando essa ventilação assistida. Entre todos esses agentes, são classificados como pneumonias típicas esses patógenos bacterianos, como pneumococo, influenza, estáfilos, etc. Eles causam o que por exemplo, aqui um exemplo clássico seria o pneumococo, uma pneumonia de início rápido, com febre, leucocitose, responde à antibiótico terapia. São classificados como pneumonias atípicas, patógenos atípicos, esses outros como micoplasma, clamídia, vírus. Um exemplo, o micoplasma, um início mais lento, não causa leucocitose, enfim, tem uma evolução diferente do pneumococo. Então, essas são as típicas, e esses agentes que têm um curso um tanto quanto diferente desses que são considerados típicos são os atípicos. Nesta aula, nós vamos abordar esses 3 agentes, o pneumococo, porque é o mais importante, inclusive nessas 3 modalidades aqui, e seria o mais frequente. Vamos abordar o micoplasma, que seria um patógeno aqui representante das pneumonias atípicas, e os vírus respiratórios, que inclusive causam as pandemias, as epidemias. E nesse momento com um aumento da taxa, inclusive, de pneumonias. Em primeiro lugar, a pneumonia bacteriana. Na pneumonia bacteriana,
o patógeno deve alcançar o alvéolo. Aí no alvéolo ele se multiplica na luz alveolar e estimula uma resposta do hospedeiro. Para alcançar a luz alveolar é geralmente através da aspiração e inalação. Essas outras são mais raras, inoculação direta, por exemplo, trauma, disseminação hematógena, uma septicemia, por exemplo, e foco adjacente, uma mediastinite, causando pneumonia por contiguidade. Mas vamos ficar nessas duas vias que são as principais da chegada do patógeno na luz alveolar, a rota comum. Então, essas bactérias, por exemplo, o pneumococo, ele pertence à flora microbiana da orofaringe. E ele vai alcançar o alvéolo através dessa aspiração de pequenas gotículas, da inalação dessas gotículas contaminadas com esses pneumococos. Normalmente, nós temos um mecanismo de proteção que impede o desenvolvimento da pneumonia. Entretanto, quando nós temos alteração desses mecanismos, nós vamos, através dessa inalação, que pode ser uma aspiração maior, nós vamos ter o desenvolvimento da pneumonia. Portanto, esses mecanismos de proteção são importantes, uma vez que essa bactéria está aqui normalmente na orofaringe. Entre os mecanismos de proteção, nós temos a tosse. Por exemplo, nós podemos ter um aumento da pneumonia nesses casos onde o reflexo da tosse está diminuído, como no coma, pacientes que têm dor torácica, é importante quando tosse, que inibe esse reflexo. Ou seja, qualquer condição que predispõe ao acúmulo de secreções e, consequentemente, é muito associada à pneumonia. Um outro exemplo, a ação mucociliar quando está diminuída, o tabagismo intenso pode diminuir essa ação, aumenta a frequência de pneumonia nesses casos, nessas pessoas que têm o tabagismo intenso. Em viroses, a pneumonia frequentemente segue uma virose. Em doenças genéticas, por exemplo, disfunção ciliar, discinesia ciliar, que leva a um batimento irregular dos cílios, uma ação mucociliar insuficiente, causando o acúmulo de secreção e, consequentemente, aumentando a frequência de pneumonia. Ou, lá no alvéolo, os macrófagos, quando eles têm aquela capacidade de fagocitose e bactericida diminuída, como, por exemplo, no alcoolismo, no tabagismo intenso, de novo, que vai diminuir essa capacidade de fagocitose e bactericida dos macrófagos. Então, são todos mecanismos normais que permitem a defesa nas nossas vias aéreas, através da limpeza das vias aéreas, pela tosse, pela ação mucociliar, ou até quando chega no alvéolo, uma fagocitose eficiente pelos macrófagos, que pode estar diminuídas nessas duas, por exemplo, eventos aqui. Reforçando, todas as condições que predispõem a esse acúmulo de secreções, elas vão facilitar a ocorrência da pneumonia. A pneumonia bacteriana, ela é classificada quanto agente etiológico, quanto à situação clínica na qual ocorre, como nós enfatizamos anteriormente, na comunidade ou no hospital, e ela também é classificada de acordo com a distribuição, nesse caso, pneumonia lobar e broncopneumonia. A pneumonia lobar é o clássico do pneumococo, onde o agente atingindo o alvéolo, a luz alveolar, se multiplica e causa uma resposta inflamatória importante, e é um agente agressivo, e essa multiplicação e essa resposta inflamatória passa rapidamente de alvéolo para alvéolo, através dos poros de Kohn, até comprometer o lobo todo, parando na cisura interlobar. É um exemplo clássico, como eu disse, da pneumonia pneumocócica. É claro que nesses casos não necessariamente vai ficar sempre restrita a um lobo, pode acometer os dois pulmões, pode acometer mais de um lobo. E a pneumonia lobar, ela se contrapõe à broncopneumonia, onde os focos são pequenos e relacionados à entrada do agente no bronquíolo. Então, ele entra pelas vias aéreas, bronquíolo, chegando
vem aqui, brônquio, bronquíolo, etc. E essa resposta fica nessa região em torno de cada um desses bronquíolos na chegada do agente aqui na luz alveolar. É uma resposta menos agressiva que essa, que é mais rápida, que leva a essa consolidação. E é um achado que é frequente em autópsias, porque ela é comum em pacientes terminais. Então, são pacientes debilitados, imunodeprimidos e apresentam alteração da flora bacteriana, aqui da orofaringe, e esse estado já deprimido, debilitado, permite a aspiração desses patógenos, a limpeza inadequada e leva esses focos de broncopneumonia nesses pacientes. Ou seja, é um evento muito frequente em autópsias. Aqui, macroscopicamente, mostrando a pneumonia lobar. Nós vemos esse lobo comprometido totalmente, com essa tonalidade mais avermelhada, um aspecto mais compacto, denso, em contraposição a esse lobo aqui superior, que nós vemos que tem um aspecto mais murcho. É uma peça de autópsia, o ar aqui já inclusive saiu. E aqui vocês vejam que ele permanece endurecido, compacto. E aqui a broncopneumonia, que ao contrário desse que ocupa todo esse lobo, são alguns focos espalhados. Nesses casos, a região toda aqui, ela apresenta o mesmo estágio da pneumonia. E esses focos podem apresentar a pneumonia em diferentes estágios, mas eles podem crescer e até vir a coalescer. Então, esses aspectos aqui não são incomuns na autópsia e geralmente, como dissemos, são em pacientes já terminais, debilitados, internados. Um outro exemplo de broncopneumonia, nós temos aqui esses outros focos numa peça fixada, por isso que ela tem essa tonalidade diferente, aqui mais acastanhado e aqui mais amarelado, que seriam as áreas comprometidas, que nesse aumento menor. Então, vários focos contrastando com o aspecto da pneumonia lobar, que ocuparia homogeneamente todo o lobo. Vamos falar um pouco mais sobre especificamente a pneumonia pneumocócica. Então, os fatores de riscos para a pneumonia pneumocócica também pode ser expandido para os outros, mas ela frequentemente sucede uma infecção viral do trato respiratório superior. Ou seja, a pessoa tem uma gripe, uma infecção viral, e nessa gripe as secreções brônquicas são estimuladas pela gripe, formam-se essas secreções aquosas e fluidas que vai facilitar o crescimento, além de facilitar o crescimento do pneumococo, também facilita a entrada dele, a aspiração e a entrada desses, junto com as secreções, para a luz alveolar. Como o pneumococo pertence à flora bacteriana normal, vale lembrar que todas essas eventualidades aqui, demência, convulsão, doença cerebrovascular, insuficiência cardíaca, fumo, alcoolismo, etc., de algum modo altera esses mecanismos de defesa das vias aéreas. Na convulsão, por exemplo, entrada durante a convulsão de uma quantidade maior, de uma aspiração dessas gotículas contendo o pneumococo da orofaringe. Insuficiência cardíaca, nós vamos ter uma quantidade, um edema ali no septo intersticial, aqueles macrófagos, células do vício cardíaco na luz alveolar, enfim, dificultando a fagocitose quando chega a bactéria ali no alvéolo. Fumo, alcoolismo, como nós já vimos, alterando a ação mucociliar, alterando a fagocitose. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, onde nós vamos ter retenção de secreções lá nas pequenas vias aéreas e etc. Então, o patógeno ele está presente normalmente nessa parte, na flora normal da nasofaringe. E por aspectos especiais aqui, ou uma infecção viral, que vai permitir esse crescimento e essa entrada, ou por essas outras condições, onde os mecanismos de defesa estão alterados, nós vamos ter a pneumonia pneumocócica.
De um modo geral, essa pneumonia, assim ilustrada aqui por esse esquema, mostra que a inalação, chegando o pneumococo na luz alveolar, ele vai causar aqui as alterações inflamatórias, primeiro um aspecto edematoso, depois progressivamente a entrada dos neutrófilos, que são atraídos aqui para a área, a luz alveolar, com fagocitose da bactéria, mas pelo aumento da permeabilidade, inclusive hemácias, esses números de neutrófilos, a quantidade de neutrófilos vai aumentar, a fagocitose, até que no final nós vamos ter a resolução, quando o processo é resolvido e depois completamente eliminado esse exudato da luz. Vamos ver isso com mais detalhe. A pneumonia lobar, a pneumocócica, então o clássico dela seria comprometer o lobo pulmonar inteiro. Seria aquele aspecto compacto que nós vimos. A evolução dela clássica seria em 4 períodos e duraria cerca de 8 dias, que seriam esses 4 períodos, essas 4 fases: engurgitamento, hepatização vermelha, hepatização cinzenta e resolução. Com o antibiótico, nós podemos parar essa evolução em qualquer dessas fases, mas vamos supor que se não houvesse antibiótico terapia, na era antes da antibiótico terapia, era possível a pneumonia chegar até essa fase de resolução e a pessoa sarar. Acontecia numa pequena porcentagem de casos, mas há essa possibilidade. Seria essa a evolução nesses 4 períodos. Numa fase que ocuparia, portanto, como disse para vocês, 8 dias. Então, a primeira fase, que seria de engurgitamento, o edêmato congestiva, é a fase inicial, que seria o primeiro, segundo dia da pneumonia. Então, é quando o lobo pulmonar fica de cor vermelha, consistência aumenta, pouco crepitante. Na luz alveolar, nós vamos ver primeiro aquele exudato seroso, aquele edema, por isso o nome edêmato congestiva, mais essa congestão, um pouco de hemácias, capilares congestos e a luz com esse exudato seroso, daí o nome edêmato congestiva. Então, aqui mostrando, esta é a parte normal, nós vemos a cor normal do pulmão, com esse tom róseo mais claro, e nessa outra parte, esse aspecto congesto, compacto, que seria a comprometida pela pneumonia. No corte, nós vamos ver o que nós já mostramos, ela comprometendo o lobo inteirinho, e aqui na cisura interlobar, onde ela está, seria o ponto que pararia. Mas enfatizando, ela pode acometer mais do que um lobo, inclusive os 2 pulmões. Mas nós vemos esse aspecto mais compacto, edematoso e avermelhado aqui. Na superfície de corte, como é uma fase edêmato-congestiva, nós temos saídas desse exudato seroso, ainda aerado, quando nós cortamos o pulmão. Histologicamente, então, nessa fase inicial, como o nome diz, edêmato-congestiva, na luz alveolar, nós vamos ver esse exudato ainda com aspecto seroso, algumas células inflamatórias, neutrófilos, algumas hemácias, mas predomina esse exudato seroso, esse edema e a congestão, a hiperemia do pulmão. Num aumento maior, mostrando aqui, observem a luz totalmente preenchida por esse exudato seroso e uma quantia muito pequena de neutrófilos ainda nessa fase inicial. Mas nessa fase o paciente já apresenta febre e pode começar já com uma tosse.